Oi, e assim, a gente fazendo podcast, né, que é assim, uma nova tendência aí no mercado de audiovisual. Como é que você vê essa área assim dos podcasts? Então, rapaz, podcast, palavra que já vem há um tempão, bem antiga, né? Passou um tempo sem ser usada, usava mais pouco, né? Aham. Praticamente em desuso. De repente veio assim, é, surgiu de novo, né? É, Ressurgiu na realidade, e assim verdade. foi ganhando corpo. Na realidade, virou até mais que podcast, né? Virou videocast, né? Que aqui também é áudio e É, vídeo ao mesmo áudio e tempo. Isso é vídeo. bacana, né? Caralho. Ou seja, isso é aproveitar a tecnologia e as pessoas têm tirado muito proveito. Assim, alguns assuntos, alguns aspectos, né, do que é abordado na sociedade tá no podcast. Em todas as plataformas de podcast você consegue acessar hoje. O que você quiser, você consegue. Eu acho super bacana. Eu fico me perguntando por que eu não faço podcast, assim, Pois mas é, é super bacana, tá? faz mal. Mas Tem é que fazer um assim. podcast. Então, e assim, ideias tem, assunto tem, né? Mas faltou ainda aquele, né? A Mas a gente vai iniciativa falar mesmo, né? sobre o que que eu tô mexendo mesmo direitinho, por que que eu, né? Mas é algo assim bacana, sabe? É interessante porque eu acho que o podcast, por mais simples que pareça ser, né, um trabalho, ele traz conhecimento, ele traz informação. E vocês têm feito isso. Cada Estamos pessoa que tentando. assiste um episódio, ele não sai a mesma pessoa. É verdade. Ele sai com algo mais. Com algo Vocês mais estão na vida agregando dele, é isso. verdade. Esse é o objetivo, isso é importante. Aprende, né? Aprende muitas Exato, coisas. exato. Quem está em casa agora mesmo, no carro, ou seja, onde quiser, no carro é perigoso, né? Tá dirigindo e acompanhando. Mas, assim, quem está conseguindo acompanhar agora, tenha certeza, assim, é coisa nova. Sim. Talvez coisas que eu vá falar aqui, talvez ajude alguém, né? Ah, Em com algum certeza. ponto. Com certeza. E eu também vou estar sendo ajudado por estar aqui com vocês. Pô, Alguma coisa a gente aprende aqui. Com certeza, esse é o lado bom. é muito interessante porque Entendeu? de todo mundo que passou aqui, assim, todos têm uma história, né? Todos têm, assim, informações, conhecimento pra passar e eu acho que é isso que, pô, dá um gás pra gente continuar, né? Eu acho que é isso, esse Exatamente. conhecimento que a gente adquire. E o nosso aprendizado também, porque assim, a gente não conhece tudo, a gente não sabe de tudo, né? Então, às vezes, quem apresenta aqui é o Rafa e o Pedro, porque o Rafa e o Pedro têm uma determinada, como é que diga, competência para aquele assunto. Já eu já não sei, música Ah, não, mesmo, eu não para. sei de música, não. É Quando é sempre diante música, daquela, né? Não, Eu tá sei que minha é alma assim, mais não, desenrolada né? aqui, né? Você também é Pô. especial, você tem muito conhecimento. E exatamente. Tem, lógico, tem. A evolução do Pedro foi nós temos enorme. muito que aprender. Eu acho bacana porque, assim, o Pedro, quando foi feito um trabalho acadêmico de vocês na época lá, eu me surpreendi, um programa, né, pra televisão na época. Ah, Sim, Aquele programa. Cara, eu me surpreendi com o Pedro. O Nossa, Pedro velho. destacou com aquele jeito dele e com tal, certeza. né? Foi diferente. Foi. E assim, eu acho que é isso. Eu sempre conversava com o Léo, além de aluno e colega de trabalho, né, e tudo mais, assim, e com outros, né, eu sempre estava buscando ver em cada aluno um diferencial. Eu sempre olhava para cada aluno com um potencial, em que área que ele poderia se destacar. Um dia desse, um dos colegas nossos também, também do curso de audiovisual, o Fábio Rocha, ele Pô, esse ligou para cara é mim e falou: foda. Carlão, você não tem. Ainda eu estava trabalhando lá na faculdade, né? Aí, daquelas turmas de audiovisual, depois da nossa lá, você não formou mais alguém assim, com esse perfil e assim, assim, assado e tal. Eu falei, rapaz, tem e não tem, né? Porque assim, ele sabia disso, né? Porque eu gostava de estar observando e eu apontava, falava, olha, fulano vai destacar nessa área, nessa Né? tal. Então teve alunos mesmo que eu cravei, ó, vai mexer com TV, com edição, com alguma coisa assim, ou na área de teleprompter e tudo mais, e acertei também, sabe? Eram as coisas assim, era um perfil que eu observava, né? E vocês tinham pessoas diferentes no grupo, mas que se completavam, sabe? É Isso é verdade. bacana. É por isso que está aqui o Estamos aqui até podcast E de hoje. hoje é vocês. legal que o nosso grupo ele deu certo, né? Foi um grupo lá que realmente foi Sim, nosso, sim. e nós temos tão bem com o outro. Um com o outro. A Maravilhoso. gente, como é que diga?
Tá faltando um componente, né, que na época também andava lá com a gente, a Daliane. Daliane, grande abraço. Exatamente. Ah, é. Daliane exato. também. Né? E só que assim, a gente que mesmo com toda a diferença, mesmo com pega-rabo de vez em quando aí, né? Sempre tem, é necessário, né? Dá vontade assim de dar uns cascudos no outro, assim. Ave Maria, pra que Mas essa a gente tem agressividade? que entender, né, que cada um tem o seu jeitinho, o seu jeito de ser, o seu jeito de Sim, pensar, o seu jeito de agir. E a gente vai levando. Vai levando. Esse é o companheirismo que a gente tem que ter, né? E Exatamente. fora do trabalho a gente tem a amizade também, que nós tá. E que é, assim, acho que de tudo o mais importante, Exatamente. É, a amizade. A E hoje a amizade. gente precisa disso no mundo. É estarmos aqui, igual nós estamos. Porque assim, cada um segue a sua vida, lógico, mas em algum momento a gente precisa se encontrar. Precisa bater um Exatamente. papo, né? Trocar ideia, né? Sim, a gente precisa disso, a sociedade precisa disso. O programa de vocês possibilita isso, trazer pessoas para estarem conversando, dialogando sobre diversos assuntos que são fundamentais para a vida do ser humano. E ter Com certeza. conhecimento, né? Porque assim, é igual teve uma vez que a gente recebeu uma crítica, né, da pessoa que ela falou: "Ah, esses meninos não sabem nada do assunto". Não sabemos, a gente tá aqui para aprender. E eu costumava falar que assim, isso é importante porque no curso lá de produção audiovisual tinha uma matéria que era voltada para reportagem, né? Uhum. Assim, ah, é verdade. que é interessante. Era um curso que não era de jornalismo, mas o que eu vou falar passa pelo que um jornalista Faz. precisa ou faz. Como jornalista, como repórter, como produtor audiovisual, nós não precisamos saber tudo. Mas é interessante a gente saber quem sabe. Exatamente. Porque aí Ok. você vai em busca da informação, Vai em você busca chega da e conversa com essa informação. pessoa que sabe. E a gente não Interessante. sabe tudo. É muito... Nós não sabemos tudo. Tem tanta coisa pra gente aprender, né? Muitas e muitas coisas. É um universo assim Tanta muito... muito tem muita enorme. coisa pra gente aprender, gente. E aí não sabe tudo Imenso, mesmo. né? Agora, o importante é isso. É ter a humildade, reconhecer que não sabe e buscar. É, Nós precisamos buscar, verdade. entendeu? Buscar esse conhecimento, buscar saber. A gente precisa saber tudo. E o jornalista, ele é assim. É tanto que ele busca fontes. As fontes é que passam as informações para ele. Às vezes É ele nem muito- sabe se ele tá falando ali o que realmente, né? E aí tem que Porque ele checar para foi a saber se, fonte se dele. aquilo é verdadeiro ou não. Aí e coloca etc e lá tal. de acordo a fulano de tal, né? Isso, Vai exatamente. tirar a Jornalista. Mas ele vai em busca de alguém que sabe. Exatamente. Esse é o ponto. Cada entendeu? convidado a gente aprende uma coisa nova, cada convidado a gente, né, E- sai com mais sabedoria ainda. Sim, sim, sim. Carol, é pelo menos o que o jornalista tem que fazer, né? Que tem que fazer, exatamente. Mínimo, É né? buscar. Não, assim. É complicado hoje, porque assim, a gente tá vivendo numa sociedade bem diferente, né? A gente precisa também tomar cuidado com o que a gente fala, porque assim, infelizmente, o que acontece hoje? Eu vejo uma sensibilidade muito grande nas pessoas. É muita sensibilidade, às vezes até por coisas que não seria necessário tanta sensibilidade assim. Verdade. Sabe, hoje a gente vive uma onda assim. Eu costumo falar isso assim. Eu falei agora há pouco, né? Por que eu não tô produzindo podcast? Né? Minha preocupação passa muito por cima disso aí. É verdade. Porque às vezes Tem o que isso. você fala, de repente surge um monte de comentários aí na internet. Bombando, detona. Tem muita gente que aí de É. repente se deprime. Gente a maldosa, cabeça. né? Tem gente maldosa, Maldosa. exatamente. O mundo hoje está assim. Então, tudo que a gente faz, aí você faz tomando esses cuidados, né? E a Verdade. ideia é essa, assim. Eu acho que, assim, não é o objetivo de ninguém ofender, sabe? Só que a gente precisa pensar o seguinte: cada ser humano, assim, ele tem que saber conviver com essas diferenças, né? Porque, assim, Daiane pensa diferente de Pedro, pensa diferente de mim. Tá, eu preciso aceitar o ponto de vista dela, né? Verdade. Ponto de vista de Pedro, de Borges, de Léo. Então, é necessário essa sensibilidade nossa nesse sentido. E não de se ofender com tudo, né? Às vezes a pessoa se ofende Se com ofende tudo, com etc. tudo. e Isso, tal. eu falo.